Depois você acende essa luz que fica mais claro. Olá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, né? Eu sempre falo isso. Hoje nós vamos para o 16º capítulo de Pedro Baldi, do livro A Lei de Deus. O tema é do separatismo à união. A realização da lei no mundo, ela nos impulsiona a evoluir para a ordem e a unidade. Então, vamos pedir a bênção dessa espiritualidade que nos envolve, a todos, né? Que Francisco possa abençoar cada um que estiver nos ouvindo nesse momento, que possa envolver a energia de nossas casas, de nossa família, que Antônio de Pádua também possa nos envolver, possa nos abraçar, e o nosso amigo Pedro Baldi, por tudo que ele deixou para todos nós. O que eu mais admiro em Pedro Baldi, e ele sempre coloca isso nos livros dele, é a oferta. Ele nunca impõe nada, né? Pedro Baldi nunca impõe. No capítulo de hoje, vocês vão ver que ele vai comentar isso, né? Se você está feliz na posição que você está, continue nela. Longe, né, da intenção dele que a pessoa saia da sua posição que ela está, se ali ele está feliz. Então, ele é muito feliz, Pedro Baldi, quando ele fala da palavra convite, não é isso? Ou seja, não se trata de sufocar ninguém com a ideia, é um convite. E quando a gente convida uma pessoa para alguma coisa, a pessoa vai se ela quiser, não é? Ela lê aquele livro se ela quiser, enfim, é um convite, não está se impondo nada, não é? Então, com certeza todos nós aceitamos o convite de Pedro Baldi, não é? De ver a lei de uma forma diferente, né? Talvez sobre uma outra ótica, outro ponto de vista. Todos nós temos um ponto de vista, mas a própria palavra já fala, é um ponto. Ou seja, eu estou vendo a partir de um ponto, não é? E quantos outros pontos existem? Aí é que é essa colocação dele, né? E o tempo todo a obra dele é imparcialidade. Ontem eu estava dando um curso, falei tanto nisso, imparcialidade, universalidade, né? A união dos diversos. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. É uma coisa que cada vez mais nós estamos precisando, não é? As opiniões diferentes, mas, acima de tudo, o respeito. Não é? Então, são coisas tão básicas, né? Mas parece que, para algumas pessoas, isso não é básico. Isso não é o importante. Não é? Mas a gente, quando mergulha no Pedro Baldi, isso passa a ser importante, que é exatamente o princípio da universalidade e imparcialidade. Não é? Não sermos parciais, não tomar partido, não é? E sim analisar a coisa de um outro prisma, de uma outra expectativa. Eu gosto muito, aproveitar nessa abertura, vocês podem ver que eu tenho, às vezes, falado muito, eu sempre acho que é parábola, mas não é parábola, é metáfora dos dois pássaros, né? Inclusive, essa meditação que nós vamos fazer aí às terças-feiras, o início vai ser sempre meia hora de estudo, depois vem 10, 15 minutinhos de meditação. Esse projeto Meditará, né? A nossa ONG Ará. Uma das pessoas convidadas é o Rubens Sturz, que o doutorado dele foi o Bhagavad Gita, né? E ele tem um blog também muito bonito. E hoje eu convidei o Rubens, ele aceitou participar, né? O tempo dele é meio restrito, mas de vez em quando ele vai aparecer. E ele que fala, eu vou conversar com ele para quando ele vir pela primeira vez, ele falar um pouco da metáfora dos dois pássaros, que eu particularmente gosto muito e vale tudo na nossa vida, não é? Existiam dois pássaros numa árvore. Um observava e o outro comia tudo. Comia os frutos, né? Um comia os frutos e o outro só observava. Então, se a gente pensar, né, direitinho,
toda a nossa vida é isso. Toda a nossa vida é isso. Uma coisa muito simples, quer ver? Tem duas pessoas no meu trabalho brigando, né? Eu tô no sinal de trânsito e tem gente buzinando, com tudo engarrafado. Essa é a metáfora dos dois pássaros. Você vai escolher, né? Você vai observar ou você vai comer aquele fruto, né? Você vai observar ou vai entrar naquela confusão, no trânsito, no trabalho, naquela coisa toda, né? Então, é isso que é a metáfora dos dois pássaros. E a verdade, o ideal é o quê? Quando ele fala? É a unificação, né? É o eu divino, é o olhar divino e o olhar humano, não é? É os dois pássaros. O olhar divino, ele te convida à imparcialidade, não toma partido, fica quieto, analisa a situação, não é? Não entra na emoção da história. E o outro pássaro entra na emoção, ele fica comendo os frutos. E aí que a gente tem que, não é? E se você parar e pensar, é o tempo todo, porque uma filha quer discutir com você, o marido, a mulher, um vizinho quer bater boca com você. E aí? Você vai observar, silenciar, ou você vai comer os frutos daquela confusão toda, daquela palavra maldita, né? Daquela palavra que não foi bem expressada? Então, essa metáfora dos dois pássaros é o tempo todo da nossa vida. É a escolha, né? A imparcialidade, a parcialidade, tudo junto ali, ó. Não é? Então, na verdade, o Rubens fala muito isso. A meditação nada mais é do que você unificar os dois pássaros. Não é? Unificar os dois pássaros. Ou seja, passa a ser um só. Não é? E não dois pássaros. Não é isso? Mas é interessante essa metáfora, eu gosto muito dela. Eu acho que vale para tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. A escolha que nós vamos fazer diante de uma dificuldade, diante de uma situação que a gente tem em nossa vida. O olhar divino ou o olhar material. Vou olhar qual vai ser o meu ponto de vista. A partir de que ponto eu vou olhar? Né? Isso é uma coisa bem interessante. Vamos lá, Gabriela. Podemos compartilhar na tela, lembrando aí, até para a Janete que está chegando, pode interromper qualquer hora, né? Gabriela vai ler parágrafo por parágrafo. Se alguém tiver algum comentário, pode fazer comentários à vontade, pode ajudar, tá, gente? Todo mundo aí pode ajudar. Às vezes eu não estou vendo o que vocês estão vendo, né? Tem tanta gente que já, independente de conhecer a obra de Pedro Baldi, estuda, tem, né, outros estudos aí paralelo a isso, pode dar sua contribuição, né? A gente, às vezes, não vê tudo, não é? Então, pode ficar à vontade aí. Podemos ir, Gabriela. Hoje, o capítulo 16, do separatismo à união. A realização da lei no mundo, ela nos impulsiona a evoluir para a ordem e a unidade. O assunto fundamental estudado por nós foi até agora o da lei, sua presença, conteúdo e ação. Conhecimento que nos leva para a nova maneira de conceber a vida, com uma melhor consciência de nós mesmos, proporcionando-nos uma norma para nos conduzirmos sabiamente para nosso bem. Explicamos que a lei está acima das religiões e filosofias particulares, as quais abrange porque é lei universal da vida, da qual ninguém pode fugir, porque ninguém pode fugir da vida e das suas leis. O que estamos expondo não é o produto de nossa mente, mas da leitura que fazemos desta lei. E todos também podem lê-la, pois ela está escrita nos fenômenos de nossa existência. Sempre presente no funcionamento orgânico do universo, porque não há coisa alguma que esteja distante do pensamento de Deus. O homem está muito apegado às suas divisões, porque sua forma mental ainda dominante é separatista, divisionista, de luta para vencer e dominar.
Mas isso só tem valor no nível humano. Assim como o céu está acima da terra, igualmente a lei está acima das divisões e lutas humanas. Procuremos aprofundar-nos sempre mais no seu estudo, para a satisfação de que toda alma goza ao experimentar sempre mais o sabor das coisas do absoluto e da eternidade. Só uma coisinha, eu gostei muito quando ele fala a lei abrange tudo, né? Da qual ninguém pode fugir, porque ninguém pode fugir da vida e das suas leis. Né? Às vezes as pessoas comentam assim, né? Mas, Fernando, aquela pessoa fez isso, nada acontece com ela, né? A pessoa está aí levando uma vida, né? E fez coisa errada, fez isso, fez aquilo, tal, né? É aquela história, a gente quer dar sugestão para Deus, né? Ou seja, a gente acha que a pessoa deve colher na hora que a gente quer, na hora que a gente deseja. Não é isso. Né? Nunca, por isso que a gente fala da imparcialidade. A gente não pode criticar. A história dos dois pássaros, ó, deixa um pássaro observar. Ela está fazendo coisa errada? Sim, ela não tem que prestar conta com a gente. Ela vai prestar conta com a consciência dela mesma. Não é? Porque a lei está dentro dela. Não é isso? Então, não é a mim que tem que prestar conta. Isso não existe absolutamente, né, de forma alguma. Então, mas a gente quer justiça, né? Essas coisas que a gente sempre comenta muito. Então, quando ele fala, ninguém pode fugir da vida e das suas leis. Não é? Essa coisa, ele vai falar isso muito hoje. Essa coisa da unidade cada vez mais. Nós estamos caminhando para a unidade. Pode observar muito isso, né? Como a gente até falou muito semana passada, as fases, né, de cada um está, o Sermão da Montanha, falando tanto isso, né? Mas não tem como eu fugir da lei, né? Até porque aquilo errado que eu estou fazendo, que aos olhos das pessoas são errado, né? E a gente quer que a lei corrija aquela pessoa de algum jeito, né? Freie aquela pessoa, mas aquela pessoa está fazendo o que ela tem que fazer. Não é isso. Ela não está errada, ela está certa por nível de consciência dela. Então, ninguém foge da lei. As pessoas acham que estão fugindo da lei. Não é? Ela está fazendo coisa, com certeza. Dentro dessa lei, dentro do conceito que eu já tenho, é o erro. Mas o erro, para mim, é um acerto para ela. Essa é a grande questão. Não é? O que é errado para mim é o certo para ela. Então, amanhã, não é? O certo para ela não vai ser o que ela está fazendo hoje. A gente vai ver isso muito nesse capítulo de hoje. Ela vai evoluir, né? Com certeza vai ter evolução dela. Isso não tem como não ter, né? Então, eu gosto muito quando ele fala, ninguém, absolutamente ninguém consegue fugir. Não tem como fugir. Às vezes, vamos fugir de Deus. Mas como fugir de Deus se você é Deus? Você vai fugir de você mesmo? Não tem como um negócio desse, né? Tem coisa que as pessoas falam, mas não reflete, porque se refletir, vai ver que é impossível ele fazer aquilo que ele quer fazer, né? Fugir dele mesmo, né? Mas vamos lá. Procuramos atingir essa satisfação para nós e para nossos leitores. Esta é nossa finalidade maior e não a mais comum, ou seja, de buscar prosélitos para o próprio grupo ou de fazer propaganda para aumentar as próprias fileiras. Nossa forma mental é completamente diferente. Não estamos à procura de seguidores porque nossos objetivos não estão na Terra. Por estranho que pareça, esta é exatamente a verdade. Estamos explicando para quem quer compreender como funciona a vida. Nosso maior desejo é que cada um fique satisfeito na posição onde se encontra, se esta lhe convém e disso esteja sinceramente convencido. O ser humano é relativo e cada um precisa acreditar, seja a verdade absoluta, a mais adaptada à sua forma mental. Realmente são tão só pequenas ondas de superfície no imenso oceano do conhecimento. São pontos de vista, perspectivas particulares, experiências diferentes. Nada disso impede o funcionamento da lei de Deus e nem que todos a sigam, dentro dela permanecendo, seja pelos caminhos do bem ou do mal. É maravilhoso observar como o pensamento e a vontade de Deus nos cercam de todos os lados, sempre nos guiando e impulsionando para o caminho certo.
a nós e a todos os seres do universo. Para quem vive diante de uma visão dessa envergadura e vastidão, qualquer poder terreno perde todo o valor e todas as sagacidades humanas que possam atingi-lo não interessam mais, tornando-se tentativas inúteis. Deixa eu aproveitar aqui, quando ele fala, é maravilhoso observar, né? Antes ele já falou aquilo que eu tinha falado antes, nosso maior desejo é que cada um fique satisfeito na posição onde se encontra, não é? Se essa lhe convém, e disso está sinceramente convencido. Isso é outra colocação que eu gosto sempre que ele faz, não estamos à procura de seguidores, porque nossos objetivos não estão na Terra, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Mas muito importante. Porque se o nosso objetivo está na Terra, é isso que a gente vai ter que ver, né? A gente vai correr atrás da sobrevivência, cada vez mais. Da sobrevivência eu não digo, mas a gente vai correr atrás da segurança, né? O que é segurança? A segurança eu tenho que deixar bens para os meus filhos, tenho que deixar casa para os meus filhos, tenho que deixar, né, coisa para os meus filhos, enfim, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ver aonde está nosso objetivo. Ele está na Terra? Então, quando o objetivo é a Terra, a gente vai viver para a Terra. Agora, quando o nosso objetivo está mais no mundo espiritual, a gente vive mais para esse mundo espiritual. É uma questão do seu tesouro e do seu coração. A questão de César, né? Jesus deixou muito claro, o mundo de César e o mundo de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não dá para servir a dois senhores, disse Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Ou o seu senhor está no céu, ou o seu senhor está na terra. Também não está errado você servir o senhor da terra. Não é isso? É o que ele disse assim, ó. Não é? Se você está satisfeito nessa posição, fica nela. Mas eu estou cansado de servir esse senhor da terra. Entende? Ele não tem retorno futuro. Aí o que o Pedro Baldi fala, se você não está satisfeito, não é? Aí você tem que trocar de posição. E essa coisa que ele fala mais, é maravilhoso observar como o pensamento e a vontade de Deus nos cercam por todos os lados. Olha, o pensamento e a vontade de Deus nos cercam de todos os lados. Eu estava lendo essa semana aqui, fiquei muito feliz quando eu encontrei tem um livro de Pedro Baldi chamado Ascensões Humanas, é um livro dele. E eu fiquei muito feliz que eu encontrei um capítulo nesse livro chamado Como Orar, é o capítulo número 8, né, desse livro. E desde muito jovem, eu sempre tinha uma coisa dentro de mim de que rezar não era ficar pedindo, sabe? Isso dentro de mim ficava muito trabalhando, isso dentro de mim muito forte. E aí vi várias pessoas falando de orar, de como orar, né? Como fazer oração, mas olha, o Pedro Baldi parece que, sabe quando a gente encontra? Eu falei, gente, eu encontrei um cara que escreveu o que eu penso. Ele escreveu exatamente aquilo que eu penso de que é uma oração desde quando era novo. Mas, né, porque eu ajudei o padre, né, na missa, eu ficava lá na missa, né, carregando o sino, dando a primeira comunhão. Eu, na Igreja Católica, participei bastante, né? Eu ajudava o padre, entrava junto com o padre na igreja, essa coisa toda para rezar missa, né? Então, a gente... Aí eu vou ler aqui agora um trechozinho, que é quando ele falou assim, é maravilhoso observar que o pensamento e a vontade de Deus nos cercam de todos os lados. Olha só essa colocação que ele faz aqui sobre a oração. Mas Deus tudo sabe a nosso respeito, sabe de que necessitamos, sabe melhor do que nós aquilo que é benéfico ou maléfico para nós. Devemos compreender que Ele é Pai, que nos ama e que, por conseguinte, antecipa-se em oferecer-nos todo o bem que não seja para nós o dano, antes de que nós mesmos saibamos ou pensemos. Como podemos presumir? Aí ele vai fazer uma pergunta.
como podemos presumir que possa ensinar-lhe o que é melhor para nós? E corramos a oferecer-lhe esse belo aspecto de soberba atitude, justamente na oração. Aí ele fala, não, a oração deve ser diferente. Nela, não devemos ter a pretensão de ensinar nada a Deus. Não é a lei de Deus que deve alterar-se, adaptar-se a nós, mas somos nós que devemos mudar, curvando-nos a ela. Olha que conceito de Pedro Baldi. Aí ele diz, aceitar significa colaborar com Deus, segundo os seus desígnios. Significa corresponder ao seu amor, compreendendo que toda alegria que ele, segundo a sua bondade e justiça, pode nos dar pelo verdadeiro bem. E aí olha só outro parágrafo maravilhoso que ele fala da oração. A verdadeira oração é mais intensa e elevada. Chega assim a não ter mais palavras. Olha só. E se reduz a um silêncio de todo o nosso ser em atitude de receptividade e de oferecimento à escuta da palavra divina. A maior oração é tácita e consiste, antes de tudo, em ter agido bem e depois na simples sensação da presença de Deus. Quando tivermos compreendido e cumprido tudo quanto acima está dito, isto é, quando tivermos harmonizado em pensamento, palavra e ação na ordem divina, tornando a nossa vontade una com a vontade de Deus. Né? Então, uma coisa, as colocações dele, esse capítulo é de uma riqueza, é de uma... Né? Ele até fala, ó, olha só que interessante, eis que aqui é uma outra coisa elementar, comumente não compreendida e que também é necessário compreender para não só alcançar o conhecimento da vontade de Deus, mas também a adesão a ela. Olha que interessante. E ele fala exatamente isso aqui, né? Essa adesão à vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Eu tenho que saber, né? Porque eu vou ter que... A minha adesão é essa vontade. Então, não é Deus aderir à minha vontade. Olha que interessante. É eu aderir à vontade de Deus. Né? Isso é uma coisa impressionante, né? E exatamente é isso, né? A oração passa a ser um momento que as pessoas começam a pedir. E ele foi muito feliz quando ele diz, né? Não, silencia, para você ouvir de Deus a vontade dele. E você se adequa a essa vontade. Não é Deus, não é a lei que tem que se adequar à sua necessidade. Você que tem que se adequar à necessidade da lei que quer que você evolua. Né? Isso é uma coisa impressionante. Né? Passa de ser aquele peditório, aquele negócio doido de ficar pedindo. E eu ficava assim quando eu era pequeno, né, mais jovem, mas eu vou ter que pedir, tem que pedir. Aí eu falei assim, mas Deus não sabe o que eu preciso? Eu tenho que pedir. Aí eu, né, mas aqui ele fala de uma forma muito mais elaborada, né? Essa coisa do silêncio, para ouvir. Pedro Baldi é demais, né? Mas vamos seguir aí. Nós podemos oscilar livremente de um polo para outro, do bem para o mal, da luz para as trevas. Podemos deslocar-nos para qualquer posição da vida, mas ficaremos sempre dentro do pensamento e da vontade de Deus, isto é, dentro da lei, que é qual atmosfera em que vive tudo o que existe no universo e da qual ninguém pode sair. Procuremos ficar apegados ao universal, porque o universal se encontra também em todos os pontos do particular e os abrange, sem ficar fechado em nenhum deles. Somente subindo a esse nível mais alto é possível superar as divisões e lutas humanas que fazem da Terra um inferno. Só assim atingiremos a paz e a harmonia que representam o paraíso e que só se realizam no seio da ordem da lei. Quem conseguiu ascender a esse nível de vida não deseja mais o triunfo de um grupo particular algum e separado,
mas só a compreensão recíproca e a harmonia universal. Procuramos, assim, demonstrar para nos convencermos que só podemos alcançar a maior alegria se sairmos do estado de separatismo, luta e desordem que tanto atormentam o mundo, encaminhando-nos sempre mais para a unidade, a paz e a harmonia, princípios fundamentais da lei. A gente observa que essa coisa do separatismo, né, é uma coisa que é do ser humano, né? Desses atributos humanos, né? Não é do divino, né? É do humano, né? Do homem humano, do homem divino. A gente observa que nós separamos o corpo humano, né? Hoje a gente se arrependeu, nós temos especialistas do dedo pequeno, do dedo mindinho, enfim, a gente sai separando tudo, né? Isso é uma coisa normal. Eu sempre digo também para as pessoas assim, você vê que as pessoas não entenderam, né, o Dr. Bach, quando ele lança os florais dele. As pessoas não entenderam o objetivo maior dele. Ele era um médico, né? Então ele não podia ficar falando de princípio ativo, ele tinha que ir pela desarmonia. Não adiantava falar da planta, a planta já estava aí. Ele tinha que falar da flor, né? Ele dava para as palestras dele o poder das ervas do seu quintal, né? Então, quando eu digo para as pessoas assim, olha, gente, mas, Fernando, eu vou comprar o floral de arnica, você acha melhor tintura de arnica, chá de arnica, a flor da arnica? Não, é tudo igual, né? Tudo igual. O que está em cima está embaixo. Ou seja, é o princípio maior, isso aí, né? Só que as pessoas separam. A flor é para isso, a folha é para aquilo, não é? Quer dizer, é uma mania nossa de separar tudo. É uma coisa nossa, né? Tem a ver com a gente. Os mamíferos é mais evoluídos, não é? Ué, e quem garante que o jacaré não é a última, aquela mônada não está na última experiência como animal no jacaré ou no sapo, né? Como as pessoas falam, não, mas o gato, o cachorro me espera quando chega em casa, eles já estão na porta me esperando. Aí uma aluna falou assim, mas o meu sapo também, quando eu chego em casa, está tudo no portão me esperando. Qual é o problema do seu sapo e qual é o problema do seu gato? E por que o seu gato é melhor do que o meu sapo? A gente classifica evoluído, não evoluído, sabe? Ou seja, a gente separa todos os galhos, bota cada um num galho e fica olhando para o alto, né? Fica olhando para o alto, cabeça, né? O rosto empinado. Mas se a gente se permitir olhar para baixo, nós vamos ver que todos nós é unidos por uma única raiz que nos alimenta todos. Não é? Mas a gente não. Né? Eu sou esse, eu sou aquele. Essa questão toda, né, do ser humano. Separamos os minerais, separamos as plantas, separamos os bichos, a gente separa tudo. Não é? Separa o corpo humano, não é isso? Mas aí o princípio da unidade, aí a gente vai olhar para a raiz. Temos as nossas particularidades, mas na substância, não é? Nós somos uma única árvore. Não tem como. Não tem como dar maçã no pé de jamelão. Impossível dar duas frutas de uma semente só. Ali vai dar uma grande árvore. E nessa árvore da vida, a raiz é uma, mas cada um de nós estamos com certeza num galho e servindo a Deus, né? Servindo a essa lei ali. Mas nunca podemos esquecer da substância que nos une. Então, a gente separa muita coisa. Né? Eu digo sempre muito para os alunos, né? Você pega um cristal que você acha assim, mais poderoso que tem, que você mais gosta, né? A pedra de obra, que é a brita, a substância é a mesma. É a mesma. Não muda nada dessa pedra que você comprou caríssima. Não é isso? Mas a gente separa o princípio que une os cristais, que une as plantas, que une os animais. A gente separa o princípio. Ele é único, mas a gente separa. E aí vem a desordem, vem o caos. Não é? Essa é a grande questão. Mas nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para essa unificação,
para essa unidade, né? Mas primeiro essa unidade tem que se dar dentro de nós. Como diz Pedro Baldi, eu só consigo ver fora de mim aquilo que está dentro de mim. Eu não posso ser misericordioso com o outro se eu não sou misericordioso comigo. Não é isso? Então, é impossível isso. Então, eu não posso ver a unidade fora de mim se eu não tenho essa unidade dentro de mim. A gente fala da onipresença de Deus. Então, como é que eu posso ver Deus fora de mim se eu não conseguir ver Deus dentro de mim? Se eu não conseguir me ver Deus? Né? A extensão desse Deus. Não é verdade? Então, a gente tem que trabalhar bem isso cada vez mais. Esse capítulo ele fala muito disso, né? Dessa separação, né? Desse caos que se formou, dessa desordem. Mas o princípio, o final da desordem é a ordem. Né? Isso aí não tem jeito. É normal e natural. Né? Mas vamos seguir. Exatamente nesse sentido que se está orientando o progresso da civilização humana. E nesse sentido que estamos orientados e procuramos orientar os outros. Geralmente, nesse particular, o que mais interessa ao homem é a sua salvação pessoal. Para atingi-la, ele acredita ser necessário apenas pertencer ao seu grupo, que pode garanti-la, porque possui e contém toda a verdade, ao passo que os outros grupos contêm todos os erros. Assim, imaginando possuir toda a verdade, o indivíduo fica satisfeito, porque sua salvação está assegurada, e esta é o que mais lhe importa, enquanto os outros, possuindo somente erros, estão perdidos, e essa certeza para ele é, muitas vezes, também um motivo de satisfação. Assim, quando o indivíduo sustenta seu grupo e a verdade que este possui, fica livre para viver sua vida como melhor lhe convém. Praticar na vida os princípios de uma religião que, na sua forma particular, reproduzem mais ou menos os princípios gerais da lei, já é outra coisa, menos urgente, que se pode também pôr de lado como secundária. Mas, de fato, a lei representa o verdadeiro, o mais precioso conteúdo das formas e crenças de todas as religiões. Entretanto, se essas não são usadas na Terra como um meio para realizar os princípios da lei, a presença delas é inútil, porque fica frustrado seu objetivo principal, ou seja, guiar-nos e impulsionar-nos para os justos caminhos, levando-nos a Deus. Este objetivo principal é que aqui agora estamos pregando, procurando não exclusividade e condenações, mas compreensão e união. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha avó dizia assim para a gente, né? Minha avó era evangélica. Vocês, quando morrerem, vão para o fogo do inferno. Né? E meu primo não tinha religião, a mãe e o pai dele não tinham religião. Né? E ele chegava na minha casa chorando. E aí minha mãe dizia assim, não acredita nisso não, a sua avó é que fica falando isso, ela acha que ela está com a verdade, só a religião dela tem a verdade, só a religião dela está certa, de todo mundo está errada, né? E vê só aqui em casa, ninguém tem medo desse negócio de inferno, ela fica falando que Fernando vai para o inferno, e Fernando não fica chorando igual você está chorando, né? Então, quer dizer, você vê, né? A minha avó, mais de 100 anos aí para trás. Quer dizer, não mudou muita coisa, né? E olha lá para trás também, né? Então, a gente vai ter que perceber assim, né? Religião. A religião do futuro é o próprio homem. Não é? Isso a gente não vai tem dúvida disso, né? A religião do futuro é o próprio homem. Porque o que é a religião? Religar. Então, o homem vai perceber cada vez mais que Deus e ele é uma unidade. Então, como é que eu vou precisar de uma religião, de alguém, para me ligar a eu mesmo? Não tem como isso aí, né? Não tem como. Né? Isso não vai ter como acontecer. Eu vou chegar a essa conclusão, naturalmente. Quando ele fala mais uma vez, dessa separatividade das religiões, dessa coisa toda, eu fico observando assim. Um dia eu já passei por isso, né? Eu sou muito, assim, uma coisa devoto, né? Uma coisa devocional. Quando eu faço uma coisa, eu me dedico àquilo, né? Eu dou corpo à minha alma àquilo que eu estou fazendo. Mas
O trabalho social, você se abre um pouco mais. O trabalho religioso, eu percebo que as pessoas ficam, assim, muito dentro da sua instituição, a dedicação à instituição, né? O trabalho social, você abre as portas para muitas possibilidades. O trabalho da religião, você não abre a porta para muita possibilidade, porque a religião por si só já é engessada, né? Então, o que acontece? Depois que eu saí de um grupo que eu pertencia, eu falei assim, gente, como é que eu estou conhecendo mais coisas diferentes? Né? Como é que eu não me permitia experimentar, a conhecer, a conversar, a dialogar com tantos outros grupos diferentes, né? Que, na verdade, está nessa grande árvore como eu estou? Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a obra de Pedro Baldi, muitos espíritas, muitos kardecistas, até que debate Pedro Baldi na internet, né? Tem muitos grupos que fazem estudos de Pedro Baldi, palestras e tudo, eles têm essa preocupação. Eles mesmos falam, a gente tem que tomar cuidado para não dar uma parcialidade à obra de Pedro Baldi. A gente tem que tomar cuidado para não trazer essa obra para o espiritismo, porque essa era a briga de Pedro Baldi, né? Não pode botar isso num grupo, não pode pertencer a um grupo essa obra. E eles mesmo, como kardecistas, eles têm essa preocupação, até porque Pedro Baldi não é aceito muito no meio espírita, né? Ele fica assim meio a meio. Um grupo vê Pedro Baldi contribuindo com Kardec, e outro grupo vê Pedro Baldi indo ao encontro de Kardec, e o outro grupo Pedro Baldi indo de encontro a Kardec, né? Enfim, então eles mesmos têm essa preocupação, né? Exatamente isso. Para quê? Para não fechar. Eu até mandei para vocês, hoje eu compartilhei, já teve semana passada, eu mandei, né, que ia ter agora acho que foi domingo, né? Eu estava dando aula, não tinha como, mas teve um simpósio, né? Acho que é Ciência e Espiritualidade, não lembro agora assim, mas do Instituto Pedro Baldi, né, de Campos. E eles chamaram pessoas, uma médica, né? Enfim, chamaram pessoas diferentes da religião, vamos dizer assim, né? Por quê também? É porque cada vez mais para abrir um pouco isso, abrir um pouco o conceito de Pedro Baldi, que não está só na religião espírita, né? Já que foram eles que trouxeram Pedro Baldi para cá e muitos até ajudaram na tradução dos livros. Mas essa universalidade é muito importante, para não ficar naquilo que ele diz, né? Você tem uma ideia e começa a sufocar os outros com a sua ideia. Isso é que é o perigo, né? E na hora que eu sufoco, eu vou dizer que a minha é melhor. Não é que aquilo que você pensa não é o correto é o que eu penso. A briga maior está aí, né? Em todos os lugares, né? Não é só na religião, né? É convencer o outro que o que eu penso é melhor do que ele pensa, não é? Esse é o princípio maior, né? Eu gosto de você, se somente se você pensar no que eu penso. Aí a gente viu isso agora, né? Nesse momento político do Brasil, é o que nós mais vimos. Quantas amizades de anos se destruíram? Por quê? Porque a pessoa pensa diferente dela, não é? Isso foi o que mais aconteceu, não é? Mas as pessoas, elas não foi o momento político que fez isso com essas pessoas, não. Essas pessoas sempre foram assim, elas só esperaram a oportunidade para se mostrarem separatistas, para se mostrarem, né, parciais, né, para se mostrarem um amor condicionado. Eu te amo, né? Se somente se você votar em que eu voto. Eu te amo. Se somente se você frequentar minha religião, né? Esse princípio é terrível. Quantas pessoas começam a participar de uma religião e a sua família exclui ela de festa, disso, daquilo, porque ela foi para outra religião, né? Isso é uma coisa de doido, né? Mas existe. É isso que Pedro Baldi está falando aqui. Mas está evoluindo. As coisas estão melhorando, né? Vai melhorar. É uma questão de tempo, mas é a realidade nossa, né? Vamos seguir, Gabriel. De fato, como agora dizíamos, é nessa direção que está orientado o progresso da civilização humana.
Um dos maiores problemas que o mundo de hoje tem de enfrentar e resolver é o da unificação em todos os campos, político, econômico, demográfico, religioso, social. Com a vida que se vai concentrando cada vez mais nas grandes cidades, o homem tende a adaptar-se às formas sempre mais estreitas de convivência social. Mas ele, como resultado do seu passado, está ainda fechado numa psicologia estreitamente individualista que o isola dos outros, enquanto a irresistível vontade da lei é que ele chegue a unir-se com os outros para formarem todos juntos a grande unidade coletiva da humanidade. A evolução quer todos os egocentrismos separatistas fundidos no estado orgânico, situação futura da humanidade. Mas isto o indivíduo de hoje se rebela, temendo perder a sua liberdade. Então nascem revoltas, choques com os vizinhos, atritos recíprocos, mas também há adaptações, porque este é o caminho marcado pela lei e dele não se pode fugir. É assim que, como nunca, hoje se tomou vivo e atual o problema das relações entre os seres humanos, entre as diferentes camadas sociais e entre as divergentes forças e impulsos coletivos. É aquilo que eu estava conversando há pouco, né? Não vou nem esticar tanto. Se a gente compreende isso, né? Se a gente entende a necessidade de ter essa vida harmoniosa, né? Com todos e com tudo, né? É isso que eu estou falando. Tem gente que já compreende isso. Para que esse choque com o vizinho? Né? Para que nada? A gente vai se adaptando. Né? O vizinho não está bem, é o jeito dele ser, e vamos, né? A gente vai ali se adaptando, aquela coisa toda, a arte da convivência, ninguém pensa igual ao outro, e a gente vai. Já já a gente vai ver Pedro Baldi falando aí, né? Você vê, o ser humano sai do campo, não é? Quer dizer, ele está lá na sua evolução, né? Ele sai do corpo, as primeiras evoluções dele como humano é onde? É no mato, afastado, nas florestas. Daqui a pouco ele vai se ver na sua evolução no meio de um grande arranha-céu, no meio de um grande condomínio, 30, 40 blocos dentro daquele condomínio, é uma cidade aquilo ali. Para quê? Aprender, a socialização, não é? E vai ser uma briga, uma disputa, e para cá, daqui a pouco, não, peraí, não vamos brigar não, vamos devagar, vamos... Aquele vizinho que briga, aí você estacionou na minha vaga, e você arrumou meu carro, não sei o quê, enfim, é uma arte da convivência, não é? Pedro Baldi vai falar isso já aí, a coisa do equilíbrio, né? Vai ter aquele que vai ser o mediador, vai ter aquele que vai estar dentro daquele arranha-céu para ensinar as pessoas a conviver de forma fraterna. E vai ter aquele que vai estar dentro do arranha-céu e aquilo vira um campo de concentração. Né? Isso aí ele vai falar mais adiante aí. Mas vamos seguir aí. Na história da vida do homem, venceu e dominou até agora o princípio do individualismo, pelo qual o ser vive isolado como num castelo, fechado no seu egocentrismo e armado contra todos. Um ser cujas relações com os outros não podem ser senão de luta, de ataque e de defesa, para dominar a fim de não acabar escravo num estado de guerra permanente. Esse sistema é gerador de reações e contra-reações contínuas, de vinganças, ódios e dores sem fim. Tá? Método de vida selvagem, útil para desenvolver uma inteligência elementar de tipo inferior, que reina nos níveis baixos da animalidade, mas não mais apropriada para elevá-la ao nível evolutivo superior que a humanidade está agora atingindo. A nova sensibilização nervosa e psíquica do homem civilizado pode e poderá cada vez menos suportar os ferozes métodos de vida do passado, com todas as suas tristes consequências. Vamos ir, Gabriel. Vamos lá. Vemos assim que está na vontade da lei, como na natureza mesma das coisas, que o homem, com o progredir da civilização, não pode deixar de aprender a arte difícil da convivência.
Ele se sente atraído pelas vantagens encontradas nas grandes cidades, mas ali tem de viver junto com os outros, não mais como indivíduo isolado no campo, mas como elemento do organismo social. Essa mudança de ambiente constrói novos hábitos antes desconhecidos de relações recíprocas. O ser vai, assim, adaptando-se às novas formas de vida organizada, mais complexas que constituem a sociedade. Nesta, ele propende e destina-se a cada vez mais a desaparecer como indivíduo isolado e reaparece como célula de unidades coletivas múltiplas, sempre mais vastas. O mundo se transforma para ele, que desse modo tem de aprender novas lições, adquirir novas qualidades, correlatar-se a novos pontos de referência, possuir valores diferentes e julgar com outra psicologia. O valor do homem do campo, que consistia em saber defender-se e trabalhar fisicamente, em caçar e matar, tem de transformar-se no valor do homem dos grandes centros civilizados, que consiste em saber movimentar-se, conduzir-se, trabalhar e pensar conforme regras que o enquadram numa disciplina indispensável. Realiza-se assim a evolução. Que é a evolução, senão uma sempre maior realização da lei? E qual é o conteúdo da lei, senão, antes de tudo, ordem e disciplina? Você vê que aí aquilo que eu comentei, né? Quer dizer, o homem do campo está lá, constitui a vida dele o quê? Né? Coisa mais física, trabalhar, caçar, organizar seu ambiente ali, como Pedro Baldi fala aqui, né? Depois disso, ele fica na fase do homem guerreiro, né? Ele vence pela força, a sua força, a sua vontade é imposta, né? Aí, daqui a pouco, esse cara, na sua evolução, ele está ali como um banqueiro, né? Líder de grande empresa, aquela coisa toda. Aí, daqui a pouco, a gente vê esse homem novo, valores novos, né? Na verdade, ele domina a sua força interior, aquela coisa toda. Então, a gente observa que a evolução é uma constante, cada vez mais. Eu fico vendo muito isso, eu fico vendo assim, gente, o cara nasceu na roça, ele está lá, e o sonho dele é vir para a cidade. Olha que interessante. Eu criticava muito isso. Falei, gente, está vendo um rapaz aqui, uma tranquilidade aqui, não sei o quê. Não, mas ele precisa ir para lá. É questão da evolução. Não é tudo é muito importante. Não tem nada errado, está tudo certo. É o que nós estamos falando. O importante é a gente ver a ordem do caos. Não é? Essa é a grande questão. Então, você vê que tá tudo congestionado aqui, está tudo assim, sim, mas como é que vai evoluir? Se não for assim, não evolui. Eu lembro que um grande homem, né, já desencarnou, até esse Rubens Turci que eu falei, o Daniel, aí, nosso amigo, que vai fazer meditação também, eles fazem parte de um projeto chamado Grande Síntese, lá em Aracaju, e o ashram deles é aqui em Niterói, um deles, né? E aí eu lembro que esse líder deles, né, o Francisco Barreto, ele contou uma história para mim uma vez, que ele foi lá no centro, no ashram deles, né? Lá em Maceió. Quase ele não ia, né? Aí ele foi na reunião. Aí quando ele chegou lá, gente, olha que história interessante. Estava todo mundo sentado, né? Todo mundo em lótus, esperando começar a reunião, todo mundo com os olhos fechadinhos, já assim preparando para aquela reunião de fraternidade ali, né? Aquela paz. Aí eles falaram assim, Francisco, faz a prece de abertura. Aí o Francisco falou assim, vocês têm certeza que querem que eu faça? Não, temos sim, ué. Você é o nosso líder, você quase não vem aqui, você tem que fazer a prece. Aí ele começou a fazer a prece de abertura. Aí ele disse assim, meu bom Deus, mande para cá, para esse grupo, uma pessoa que só pensa nela. Mande para esse grupo aqui uma pessoa que fala muito. Mande para esse grupo aqui uma pessoa que fale bem alto.
Mande para esse grupo aqui uma pessoa que quer arrumar confusão com todo mundo. Mande para esse grupo aqui uma pessoa viciada. Aí ele começou a falar tudo, né? Aí o pessoal, mas Francisco, como é que você fala um negócio desse? Você está quebrando a egrégora da nossa reunião. Aí Francisco falou assim, nessa paz aqui, ninguém cresce, ninguém evolui. Né? É exatamente isso aí, né? Aí Pedro Baldi fala desse caos para virar uma ordem, né? Então, a gente fica observando, mais adiante, eu vou até antecipar, eu ia falar aí que ele vai falar dessa engenharia moderna, faz o arranha-céu, a gente observa, olha que interessante, você tem condomínios, prédios, que a gente vê assim na numerologia, que são número 8, você conversa com as pessoas que o prédio é número 8, as reuniões de condomínio é um campo de concentração. Olha que interessante. O 8 na sombra está muito ligado à disputa, à briga, né? À violência. Esse prédio pode sair muita confusão, muita violência. Mas por que essas pessoas foram atraídas para esse prédio? Olha que interessante. O acaso não existe. O acaso não existe. Está tudo muito certo, tudo muito no lugar certo. Eu fui dar aula num condomínio uma vez, eu cheguei lá e falei assim, esse condomínio tem muita fofoca aqui dentro. Lá em Guapimirim, faz anos. E aí eu perguntei ao pessoal, gente, não tem muita fofoca aqui, não? Ah, tem. Isso aqui é um vigiando a vida do outro, Fernando. Aí eu falei, lá tem tanta fofoca, mas tanta fofoca, que eu não pude mais dar mais aula lá por causa de fofoca. Né? Então, quer dizer, então a gente vê o que atraiu aquelas pessoas para morar naquele condomínio número 3. O que atraiu para morar naquele condomínio número 8? Porque o número não é algarismo, né? O número é energia. Ela vai impregnar aquilo com a energia. Mas olha o que a gente falou logo no começo, a metáfora dos 2 pássaros. Eu estou no condomínio número 8. A reunião de condomínio vai ser um campo de concentração. E aí? Você vai olhar a reunião, observar as pessoas que estão arrumando confusão, ou você vai comer o fruto dessa confusão? Ou você vai ser mais um a comer o fruto e vai passar mal. Está entendendo o que eu estou falando? Essa metáfora dos 2 pássaros é tudo na nossa vida. Ah, é uma fofoca danada. Tudo bem, mas você vai entrar nessa fofoca ou vai ficar do lado de fora? Ou vai só observar? Né? Já ele vai falar dessa coisa desse arranha-céu, um monte de abelha junto, enfim, é isso aí. Né? Então, essa colocação dele é muito importante, que tudo, o que é evolução, se não a sempre maior realização da lei? E qual é o conteúdo da lei, senão, antes de tudo, ordem e disciplina? Né? Isso é o que a gente tem que alcançar. Mas vamos lá. O homem primitivo, que pela primeira vez entra neste novo ambiente social, traz consigo todos os seus instintos de ser individualista e por isso tende a opor resistência, gerando desordem na organização em que se sente preso. Mas esta representa uma unidade maior do que ele e por isso mais poderosa e por isso o vence, constrangendo-o a aprender a viver na regra de uma disciplina, isto é, a evoluir para uma forma de vida mais adiantada. Isso aí. Vamos seguir. Tudo, quer se queira, quer não, segue nessa direção. A engenharia moderna dirigiu-se para o arranha-céu, que é uma colmeia onde centenas de abelhas têm de viver juntas. Essa vizinhança recíproca, essa vida em comum implica, impõe e ensina regras de respeito recíproco, em que se compensam direitos e deveres numa nova forma organizada de vida coletiva, que só desta maneira, baseando-se na ordem, pode existir. De todos os lados, tudo nos confirma que a vida progride do caos para a ordem, da desenfreada liberdade para a disciplina. Nisso consiste, como dissemos, o progresso, que é a realização da lei. Isso. A gente sempre tem que entender, né? Tecnologia é progresso,
né? Convivência com os seres humanos é progresso. Quando ele fala progresso, ele fala como um todo, não é? Essa é a verdade. Não é uma coisa, são coisas isoladas. Não adianta você ter uma tecnologia que não esteja a serviço do homem. Quando você tem uma máquina de lavar, né, observa só, né, se criou uma máquina de lavar. Olha que interessante. Essa máquina de lavar vai fazer com que a pessoa que lavava roupa, né, ela vai gastar menos tempo agora lavando roupa. Ela vai ter uma máquina que vai lavar a roupa para ela. Vai sobrar um tempo, não vai? Vai. Aí diz o Pedro Baldi, em outra literatura dele. Então, a tecnologia é para isso. Esse tempo que ela vai sobrar para ela, ela pode se dedicar um pouco mais às coisas de Deus. Ela pode estudar, né? Ela pode fazer mais, ajudar mais o seu próximo, ela pode dar mais atenção à sua família, né? Então, essa tecnologia, esse progresso tem que vir, né? Aliado a essa condição do homem, né? Na sua evolução interior, né? No seu progresso interior. Senão vai acontecer o que o Ramatiz fala, né? A gente chega a Marte, a gente chega à Lua, mas não consegue penetrar 1 centímetro para dentro de nós mesmos, né? Quer dizer, o homem vai para fora, mas ele não conseguiu ir para dentro. Quer dizer, então, essas coisas são simultâneas. E quando não acontece simultaneamente, né, a lei tem que fazer o ajuste. A lei tem que puxar para cá, puxar para lá, porque não existe progresso, né? Tem que ser proporcional, tem que ser aqui, tem que ser ali. Não adianta ser de um lado, ser de outro, né? Senão não adianta. A gente não pode confundir tecnologia com evolução. Não é bem isso, né? Tem que ser as coisas juntas. Se o homem não crescer, ele usa isso a favor de quê? Né? Essa é a verdade. Vamos lá. Quando esse homem sai do seu apartamento, não encontra selvagens nem feras contra as quais deva lutar, mas carros que exigem disciplina de movimentos no trânsito, encontra na rua, nas lojas, nos escritórios, gente que exige respeito conforme regras de comportamento. Quanto mais um homem é civilizado, tanto mais ele tem de tomar nota da presença, exigências e direitos dos outros, dever, entretanto, a exigir reciprocidade. Quanto mais o homem é civilizado, tanto menos lhe é permitido ser individualista, egocêntrico e indiferente à vida dos outros. Essa pode parecer uma pesada disciplina, tanto que o ser primitivo contra ela se rebela, mas o fato dela se basear na reciprocidade representa, no fim, uma vantagem para todos. O fato de ter de respeitar os direitos dos outros pode constituir, às vezes, uma renúncia à própria liberdade. Mas esse sacrifício fica depois bem pago quando por ele recebemos como recompensa respeito para com nossos direitos. Só o homem civilizado que tem deveres pode exigir os correspondentes direitos. O homem da selva, na sua absoluta liberdade, não possui direito algum que não seja da sua força, que na luta o defende contra tudo. Ele está sozinho, desprovido de toda a defesa da organização social. Tem uma coisa, tem até uma frase no livro, eu acho que até nesse livro mais na frente aqui, eu até botei aqui, ó, quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, irmanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Ó, quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, irmanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Às vezes a gente usa um termo assim, né? Eu mesmo uso muito para explicar às pessoas. Gente, olha só, gente. Esse espírito é um espírito primário, não é? Esse espírito a gente tem que entender. Não pode exigir dele algumas coisas, né? Você não vai dar uma papinha de criança a uma pessoa de 20 anos e nem vai dar uma comida pesada para um bebezinho comer, né? Cada um segundo o seu alimento. Então, a lei sabe disso. A lei sabe, olha só, a lei sabe do homem que é civilizado, né? Ele tem uma visão de um todo, né? Como ele coloca aqui, ó, né? Esse homem, ele
ele alcança, né? Ele alcança aqui, ó. Ele não pode, olha só, quanto mais um homem é civilizado, é menos individualista, egocêntrico, diferente da vida dos outros. É isso que ele fala. A gente tem que caminhar para essa, quando ele fala aqui, para essa unificação, né? Então, na verdade, esse homem, ele tem uma vida diferente, né? A vida não é só para ele. A vida, ele está tendo de um todo. E quando ele fala que, às vezes, abrir mão da sua liberdade, né, pela convivência para com o outro, tudo isso aí, né? Ele não tem conflito, não tem guerra ali, né? Não tem, sabe, um embate social ali. Não, nada disso. Não tem como acontecer uma coisa dessa. Por isso que a gente olha para uma alma, a gente fala assim, gente, isso é uma alma primária, gente. Nós temos que entender. Não dá, eu sempre brinco assim com as pessoas, para as pessoas entenderem. Olha, o seu filho de 15 anos, se você perguntar a ele quando ele quer 3 vezes 5, ele tem que saber que é 15. Agora, o seu filho de 4 anos não tem que saber que 3 vezes 5 é 15. Isso não compete a ele ainda, né? Então, a gente tem certas coisas e fala assim, gente, espera aí, gente, olha só, como é que pode? Essa pessoa aqui não pode fazer isso aqui, gente, não está vendo que isso aqui está errado, né? Não pode fazer isso com a criança, não pode fazer isso aqui com a pessoa de idade, isso aqui não é uma coisa correta. Mas, gente, você está falando para quem, gente? Você está falando para uma criança, para um espírito primário, ou está falando para um espírito maduro? Não é? Não adianta. Quando Jesus fala jogar pérolas aos porcos, é isso aí que ele está falando, né? Não perca seu tempo tomando tabuada para o seu filho de 4 anos. Vai perder seu tempo. Né? A lei vai exigir dele o que ele pode, vai exigir do outro o que o outro pode dar, né? Mas vai se enquadrar a todos. E aquele que não se enquadra com a dor, né? Se enquadra de uma forma diferente. Mas vamos seguir. Gente, quem quiser perguntar, não, né? Nem sempre a gente sabe a resposta, mas participar, dar a sua opinião, foi o que eu falei, né? Eu tenho um olhar. Tem tanta gente aí que às vezes pode ter um outro olhar, fica à vontade, tá? O tempo a gente administra aqui. Tudo isso é problema de ordem e disciplina, mas estamos ainda no começo desse processo de reordenação. A disciplina é ainda formal, exterior, de superfície. Ela representa tudo o que o homem conseguiu alcançar até hoje, mas com o progredir da civilização, a ordem terá de tornar-se sempre mais substancial, interior e profunda, até transformar-se de simples regras de boas maneiras em compreensão recíproca, em psicologia de colaboração e unificação, até atingir o nível do amor para com o próximo, anunciado como meta final pelo Evangelho de Cristo. Este é o processo de descentralização do egocentrismo, que consiste na evolução da personalidade humana, que por este caminho se abre, desprendendo-se da prisão do seu primitivo egoísmo, desabrocha e floresce até atingir o estado de altruísmo, isso é, da unidade em Deus, todos juntos e irmanados num mesmo organismo. A definição, quando eu li uma vez, que o amor é a evolução do egoísmo, né? Isso na hora ficou meio assim, né? Mas é isso mesmo, né? Esse amor é a evolução do egoísmo, né? O egoísmo é eu só pensava em mim, era eu comigo mesmo. Aí daqui a pouco eu vou expandir esse egoísmo meu, né? Eu amo não só a mim, mas meu filho, minha filha, né? Minha mãe, né? Daqui a pouco vou esticar um pouquinho, aí vai vir, eu amo minha mãe, meu pai, daqui a pouco eu vou casar meu filho, minha filha, minha esposa, e a gente vai, a família, né? Os tios, e realmente, né? Chega uma hora que o amor é isso, é a expansão do egoísmo, né? Ele não tem mais o limite, não é a pessoa, não é condicionado a se somente se for, né? Quando a gente fala de Marte, ninguém cria seu filho em Marte, né? Ele só gera criança. A criança é criada por outras pessoas. Né? E o seu filho, com 20 e poucos anos, volta para sua casa. Quer dizer, já é um pouco isso, né? E já é um pouco essa coisa desse amor não condicional,
não é? Uma coisa amando a mim, eu estou amando o outro, estou amando a mim, porque não tem diferença nenhuma eu criar filho do outro, filho é irmão, não é sangue, né? Olha que conceito, né? É o meu próximo, é o meu irmão, né? Então, eu vou criar o filho do outro, biologicamente, com o mesmo amor e carinho que do meu filho, porque não tem diferença nenhuma, né? Isso você vê que é uma expansão do egoísmo. E é amor, né? Esse é o não condicionado, né? Não está condicionado em nenhuma condição para mim tratar aquela criança, cuidar dela, aquela coisa toda, tal, né? Isso faz parte. Vamos seguir aí. Vemos dessa maneira como também nas pequenas coisas da nossa vida, de cada dia, se realizam os princípios da lei. Vemos como o pensamento e a vontade de Deus que ela representa dirigem o progresso da nossa civilização para objetivos certos. No caminho da evolução, quem é o mais rebelde contra a lei é o ser mais atrasado, e quem é o mais obediente a ela é o ser mais adiantado. O conteúdo da civilização é representado pela realização da lei, isto é, pelo grau com que conseguimos vivê-la, irmanando-nos com os nossos semelhantes. E quanto mais o homem for evoluindo, tanto mais terá de perceber que para sobreviver na luta pela vida, há uma força mais poderosa do que a violência, a prepotência, a astúcia levada até a mentira e a traição. É a força da inteligência, da honestidade, da bondade. Isso. Pedro Baldi é muito bom, né? Gente, sobrou um tempinho. Alguém quer falar algum comentário? Alguém quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos aí, 15, que a gente pode também se manifestar aí, pode falar alguma coisinha do capítulo. Tem tanta gente... Eu quero me manifestar. Isso, até porque o João também vai fazer o seminário agora, acho que esse fim de semana aí, né? Um feriado aí. Tá cheio de material bom aí do seminário que ele vai participar para falar também. Mas quem é que falou aí? Eu, Aloysio. Eu quero escutar o Luiz, tá, porque Gabriela, pode fechar a tela, porque aí eu consigo ver melhor aqui. Aí eu vejo... Isso, agora sim, né? Tá dando para ver os encarnados e tudo. Então, vamos lá. Menos eu que estou com a câmera fechada. Não tem problema. Então, eu até escrevi no chat que é muito difícil falar quando você está perto. Mas você tocou num ponto que me lembrou um livro que eu li chamado O Segredo da Flor de Ouro, e que esse é o Bhagwan Rajneesh, que ele escreve exatamente assim: o monge sobe para o Tibete para se iluminar. E lá em cima no Tibete é fácil, porque lá ele tem pouco contato com o humano. E o Rajneesh diz para ele que evolução real é o que você falou agora. Evolução real ela se encontra no mercado, quando a gente consegue lidar com todo aquele barulho, com todas aquelas pessoas esbarrando na gente, sem a gente perder o equilíbrio. Isso. E aí o que você falou é muito importante, porque, falando de mim mesmo, né, às vezes eu fico buscando um certo isolamento, e eu me critico por isso. Mas eu percebo que o isolamento é importante até um determinado ponto, porque ele serve para um refazimento. Só que o atendimento a essa lei, o cumprimento da lei, ou seja, o aprendizado, ele vai se dar logo após esse recolhimento, esse refazimento, porque é quando, então, eu vou testar se eu realmente conseguir aprender alguma coisa com a experiência anterior. E aí é só na interação com o outro, né? Da mesma maneira que eu aprendo contigo, em algum ponto, sei lá qual, mas em algum ponto você pode aprender alguma coisa comigo, como você mesmo diz. Ótimo. Obrigado aí. Obrigado aí, pessoal. Tá ótimo, obrigado, Luiz. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Enquanto você decide aí, deixa eu falar só uma coisinha aqui rápida. Quando a Luísa falou, eu lembrei que esse Francisco Barreto, ele foi à Índia encontrar o mestre dele. E aí, quando ele chegou na Índia, o mestre dele tem um local na Índia que tem festa,
vários tipos de festa, acaba uma, entra outra, um espaço lá, 24 horas por dia. E aí ele entrou com o Francisco dentro dessa festa, né? E aí o Francisco, aí daqui a 20 minutos, aí o Francisco, aí ele sentou lá em Lótus, o mestre dele, fechou os olhos e ficou meditando. Aí o Francisco chegou, mestre, catucou ele, mestre, eu não vim na Índia para isso. Aí o mestre olhou para ele com a cara feia, fechou os olhos e continuou meditando. Aí daqui a 2 horas o Francisco sacudiu de novo o mestre. Mestre, eu não vim à Índia para isso. Ele olhou o Francisco com a cara feia de novo. Aí 6 horas o mestre meditando, uma festa atrás da outra, o maior barulho. Aí o Francisco chutou o balde, né? Mestre, eu vou voltar para o Brasil. Eu não vim na Índia para isso. Aí o mestre olhou para ele e falou assim, meu filho, enquanto isso aqui te incomodar, nós vamos ficar aqui dentro. É isso aí. O barulho externo é o barulho externo. Se tiver em ressonância comigo, não tem como, né? Aí essa é outra colocação. A outra, Luiz falou de um mestre, uma pessoa falou assim, eu vou para o Himalaia. Aí o mestre falou assim para ele, faça do seu quarto o Himalaia. Pronto. Aí você vai para o Himalaia todo dia, né? Mas fala, Leila. Então, Fratani, eu estou lembrando aqui de uma coisa. Quando eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente, que foi num instituto que tinha religiosidade como linha transversal, né? Então, tinha lá um padre que estava fazendo também essa pós comigo, e eu tinha aula com historiadores, com líderes de espíritas, espiritualidade, de todas as religiosidades. E eu me lembro quando esse padre, que era aluno também, né, falou que ele ia fazer o final da formação dele na Irlanda do Norte. Aí todo mundo falou assim, puxa, mas você está no Brasil, você precisa ir para lá, uma região que isso ainda era anos 90, né? Ainda tinha o IRA, todos aqueles grupos fundamentalistas enfim, uma confusão social. Aí ele falou assim, porque, na verdade, o ser humano é dialético, né? E a gente só se forma na condição de ter o outro à nossa frente. Não é? Ninguém se forma, ninguém evolui, ninguém cresce se nascer sozinho e continuar sozinho a vida inteira isolado, né? E eu nunca me esqueci disso, sabe? Ele tinha escolhido uma área de conflito para fazer o final da formação dele como padre da Igreja Católica, né? Justamente porque ele considerava que o ser humano é dialético por natureza. Só aprende a falar na presença do outro, só aprende a comer e a buscar comida se interagir com o outro e com o ambiente que o cerca, né? E é isso, mais ou menos. A gente não precisa viajar até a Índia, né? Se enfurnar lá no Aras, trabalhar, lavar o chão, aí depois volta para a vida, né? Para a vida normal. Mas é que a vida normal é que nos grita para a gente, né? Essa evolução, né? É aprender a conviver com o outro, em todas as situações, né? E aí eu estava pensando uma coisa que você falou uma vez, numa aula sua, que a gente tem que aprender que, por mais que a gente faça por evoluir, né? Cumpra toda a lei e acha que a gente está se iluminando, a gente só vai, de fato, evoluir junto com a humanidade que está conosco nesse planeta encarnado, né? Nós estamos assim, a gente não está num quadrado, né? Cada um no seu quadrado, a gente está num grande círculo e assim, eu nunca tinha ouvido isso. Eu achava que desenvolver espiritualmente era uma questão minha e que eu tinha que correr atrás. E aí eu comecei a prestar atenção nisso que você falou, que
a gente pode fazer tudo certinho, pode correr atrás da nossa evolução, cumprir tudo, aprender tudo, mas só quando toda a humanidade estiver no mesmo patamar é que a gente vai... não tem jeito de ir para outro planeta, encarnar num mundo melhor, né? Eu não sei se eu entendi a ideia do que você estava falando, mas que nós estamos atrelados a toda a humanidade que aqui está junto conosco, encarnando e reencarnando por várias vezes nesse planeta. Nós temos o compromisso com esse grande grupo, né, de espíritos que está aqui conosco, né? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, nossa, mas o mundo... Né? A gente viu aí as eleições, né? Eu passei 10 dias entre o primeiro e o segundo turno com amigos queridos de 40 anos atrás, da época de faculdade, né? Eu viajei, estava lá entre eles, todo mundo assim bolsonarista, e aquilo começou a me dar uma agonia. E eu falei assim, meu Deus, o que será que essas pessoas pensam, têm na cabeça, porque só querem, né? Só querem estar armados, muita gente do agronegócio, muita gente do interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, né? Falando em armas, enfim, em manifestações. E aí eu percebi que eu tinha que prestar atenção naquelas pessoas, porque um dia elas fizeram parte da minha vida e eram amigos queridos, né? E que eu não podia dispensar isso, né? Se eu dispensasse essa parte da minha vida que eu convivi com elas durante a faculdade, comia junto, acordava junto, ia para a aula, enfim, eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque aquelas pessoas fizeram parte da minha vida em algum momento. E eu não tenho como desprezar isso e brigar com todo mundo porque pensa diferente de mim num dado momento, porque nem sempre pensaram diferente, né? Agora, nesse momento, estão todos com opiniões diversas, né? Mas eu tenho que ter paciência, porque são pessoas queridas e foram importantes para mim, para minha formação como pessoa. E eu seria mais pobre se elas não tivessem passado pela minha vida. Com certeza. Mas deixa eu te deixar mais tranquila numa coisa aí. Na verdade, assim, o planeta hoje, a gente tem um momento diferente, né? Nós estamos entrando numa era de Aquário, já estamos nela, mas nós estamos fechando um ciclo de 12 signos, né? Então, são 26.920 anos, fechando o ciclo de cada um, 2.160 anos, cada signo, né? Então, a gente saiu de Peixe, entrou em Aquários, na próxima aí vamos ser Capricórnio. Então, na verdade, ô Leila, esse momento é assim, a humanidade caminha junto, né? Mas a evolução é o cada um por si, né? É o cada um por si. A gente comenta na parábola das 10 virgens, você vê que tinha virgens prudentes, virgens imprudentes, levaram óleo, né? E assim é a sua vida, assim são as vidas de todos nós, não é? Nós vamos encarnando, desencarnando, só que nesse momento agora do planeta, ele é diferente, porque agora é uma seleção de trigo do joio, é uma seleção das virgens prudentes e imprudentes, não é? Daqueles que souberam administrar suas vidas, que não souberam ser bons administradores da sua vida. Agora é hora, aqueles que enterraram seus talentos, que multiplicaram seus talentos, agora é hora da gente prestar conta, não é? E aí, aquelas pessoas que não têm uma energia compatível, é igual a escola, né? Todo mundo, ninguém, olha só, ninguém fica a vida toda na mesma escola. Ninguém vai ficar a vida toda naquela faculdade. É o tempo da faculdade, é o tempo da escola. Então, a Terra é mais ou menos assim, não é? Ou seja, quem vai ficar na Terra são aqueles espíritos que aprenderam a amar na era de Peixes, que era o dever de casa, não é?
Então, o que vai acontecer? Quem não aprendeu a amar na era de peixes, não é? A era de Aquários não vai ser na Terra. Ele vai para um outro planeta, para uma outra escola, não é? Onde compatível com a energia dele. Isso é uma coisa saudável, né? Uma coisa justa até. Não é? Ou seja, essa pessoa não quer mais ficar aqui. Isso aqui não agrada a ela, não é energia compatível a ela. A Terra vai mudar. Né? No que a Terra muda, essa pessoa é convidada a ir para uma outra escola. E aí ela vai para outra escola compatível com a energia dela. Por isso é que a gente fala, a Terra não vai ser um paraíso, né? Mas para ficar na Terra, já tem que imperar a fraternidade. Esse espírito já tem que ser fraterno. Porque se ele não for fraterno, ele não fica na Terra. Ou seja, ele não aprendeu a amar. Não é um amor em absoluto, né? A proporção é óbvia. Mas, então, Leila, essas pessoas que não aprenderam a amar, você não vai ficar atrelado a elas se você aprendeu a amar. Se eu não aprendi a amar, a gente tem uma coisa em comum. A gente vai para uma outra escola compatível ao nosso grau de escolaridade. Não é? E quem fica na Terra, compatível sim. Olha o que eu sempre digo. Francisco de Assis, ele se tornou anjo agora. Não chega nem a 800, 900 anos atrás. Observa só. O Francisco nunca entrou numa era de Aquários. Nunca. Olha que interessante. Antônio de Pádua nunca entrou numa era de Aquários. Nesse eixo que a Terra está. Nunca entrou. Helena Blavatsky nunca entrou. Pietro Baldi nunca entrou. Não é? Essas consciências nunca entraram. Vão entrar agora, junto com todos nós. Então, a era de Aquários é uma coisa nova para todos nós. Despertar a força superior maior em nós é uma tarefa para todos nós. Não é só para homem comum, ou esse santo. Não. Pedro Baldi está no embalo, Chico está no embalo, está todo mundo no embalo. Se tornaram anjos, foi na última encarnação, está muito recente. Então, está todo mundo indo para a era de Aquários, como nós também estamos indo. Né? Então, é uma coisa nova também, para todos eles. Né? Então, ninguém tipo assim, a escola é a mesma, é a Terra. Né? Mas dentro dessa escola tem várias séries, né? Cada um está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, mas a escola é a Terra. Mas aquelas pessoas que não têm condições alguma de ficar nessa escola, questão de grau de escolaridade, né? A Terra não tem, é como se fosse assim, ó, a Terra só tem o 5º ano em diante, até o 4º ano tem que ir para outra escola, é o que está acontecendo agora. Né? Vai para outra escola, visitar uma outra escola. Mas você não pode ficar preso a essas pessoas, nem as pessoas ficam presas a você. Porque você imagina se Francisco de Assis dependesse de Pedro Bernardone evoluir para ele evoluir, que é o pai dele. Coitado de Francisco. Né? Pedro Bernardone era uma fera. Aquilo ali, como diziam os empregados de Francisco, seu pai é um animal. E eu não sei como que ele é o seu pai, Francisco. Aí ele dizia assim, ó, eu não sei como que a sua mãe casou com o animal, Pedro Bernardone, aquele anjo que é a sua mãe. Quer dizer, Francisco não pode ficar preso a ele. Ó, José, pai de Jesus, ele não entendia a missão de Jesus. Ele dizia que Maria dizia, né? Meu filho, ele vai ser um anjo. Aí o José falava assim, toda mulher acha que o filho vai ser anjo. Toda mulher acha que seu filho vai ser diferente. Maria não é diferente, é mais uma. Não é? Aí Ramatiz fala que, um certo tempo, José morreu cedo, né? Mas, um certo tempo, Jesus chamou José e conversou com José. Né? Mostrou para José quem ele era. Não é? E a condição de José como pai e Jesus como filho. Mas explicou a José qual era a missão dele. Então, na verdade, não tem como um ficar atrelado ao outro. Agora, é muito importante, aí que entra o que você falou, mas a minha evolução vai depender da convivência desse outro que é diferente. Isso é importante. Francisco precisava de ter um Pedro Bernardone, não é? Essa é a grande questão. É isso aí que a gente vai falando. Quer dizer, todos são importantes.
na evolução de todos. Aí o conjunto cresce, aí que eu acho que é legal. Aí todo mundo evolui, se eu me permitir a convivência com o outro. Né? Isso que eu acho que fica o coletivo, né? E o aprendizado, né? E o aprendizado que a gente... do que a gente tem que aprender, né? Isso. Com quem afaga e também com quem bota o pé para a gente tropeçar, né? A Luísa, acho que levantou a mão. Você quer falar, Luísa? Quero sim, porque diante disso tudo, eu lembrei aqui de duas coisas importantes que têm a ver com os nossos estudos. Uma delas é que eu estou, enquanto acadêmico de psicologia, nosso grupo apresentou um trabalho do Kurt Lewin, e ele desenvolveu a teoria do construto, onde ele trabalha com campos objetivos e subjetivos, os físicos e os psicológicos. E isso tem a ver com a evolução, porque, segundo o que você falou aí, a minha evolução individual ela vai trazer um resultado diante da evolução coletiva, certo? A evolução individual é uma questão obrigatória para cada um de nós, mas essa é a individual, não é a do outro, é a minha. Mas a minha evolução individual vai interferir na do coletivo. O segundo ponto é que eu estava assistindo alguns vídeos aqui em que um ufólogo estava trazendo algumas descobertas e alguns documentos, e em função disso que você estava trabalhando sobre a questão dessas consciências. E lá na Escritura, na Bíblia, vem escrito lá que Jesus frisava bastante: meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. E aí, essa nossa querida colega trouxe uma questão que é importante, que é uma questão política, que ela também é parte da nossa formação, seja física, seja psicológica, etc. E aí, isso faz parte da nossa escola, porque a política, a religião, o esporte, no caso, né, você torcer para um time de futebol e essas coisas, isso é uma paixão. Nós aqui somos permeados de paixões, e isso, lidar com essas paixões e poder viver essas paixões de maneira saudável, é um parâmetro que nós podemos carregar como um estágio evolutivo. Então, hoje, nós observamos pessoas que deixam de comer para ir num estádio ver um jogo, deixam de resolver uma questão pragmática de uma conta para torcer por um time, ou até mesmo, no caso de uma questão religiosa, a pessoa tira o que tem e o que não tem para desembolsar nisso. E isso tem a ver apenas com uma religião, mas isso influencia diretamente na nossa evolução espiritual, porque aí nós começamos, a partir dessas experiências, a ganhar uma consciência onde nós vamos entender, a partir dessas nossas próprias experiências, que isso tudo faz parte. Eu deixei de ser igual, mas eu estou diferente. Mas eu estou diferente, mas sendo igual a um outro. E o diferente é que ajuda mesmo, é que constrói, como diz o Kurt Lewin, que é um teórico da psicologia, que é a diferença que eu vejo no outro que constrói o que eu vou ser ainda, o que eu vou vir a ser. Como você mesmo diz aí nesse estudo, né? Eu tenho medo de falar quando você está perto, mas eu venci esse medo, Fernando, meu mestre. Só uma coisinha assim da nossa hora, é porque me veio aqui, Leila, que talvez o que eu tenha falado no curso pode ter sido isso. Eu, Fernando, estou aqui, né? Meu karma individual. Eu estou ligado ao meu karma da minha família. A minha família está ligada ao karma do meu bairro. O meu bairro está ligado ao karma da minha cidade. Minha cidade é ligada ao karma do meu estado ao país, o país ao continente, o continente ao planeta. Então, na verdade, eu estou aqui no meio. Agora, imagina a gente traçando um monte de círculo aqui, eu aqui, olha quanta interferência eu estou sofrendo do que está à minha volta. Né? Talvez tenha isso que eu tenha comentado no curso. Né?
de que eu estou aqui, mas eu sou, não é? Eu tô, olha só, eu não posso não estar sendo envolvido por aquelas violências na minha comunidade. Mas se eu estou num bairro super violento, eu vou escutar tiro para todo quanto é lado, mesmo que nunca tenha acontecido nada comigo. Mas eu estou sujeito àquele karma coletivo ali, ó, né? E se eu atrair mesmo aquela situação. Isso não tem jeito, né? Isso aí é uma coisa natural, normal. Bem, já passamos muito do nosso tempo. A gente, só por causa do, né, o pessoal descansa amanhã, tem gente aí, o pessoal de Maricá já deve estar dormindo no áudio aí já, né? Mas, enfim, o pessoal acorda cedo. Aí a gente agradecer a todos pela presença, todo mundo participou, e vamos ver se semana que vem também eu consigo fazer o estudo mais, né? E aí a gente consegue todo mundo participar também um pouquinho mais. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, Francisco nos abençoe, e uma grande semana para todos nós. Tá bom? Um abraço a Ileda, Carlos, meu amigo, seja bem-vindo, a Leila também. Gabriela, pode fechar, tá?